Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, hoje vamos falar de uma linha de Umbanda, né? Como vocês viram aí no título, vamos falar dos caboclinhos das matas, né? E eu tenho aí a oportunidade de poder trabalhar com um deles, né? E vamos lá, né? As pessoas não falam muito sobre essa falange, né? Eu vou falar um pouquinho e depois você pesquise um pouco mais, tá bom? A energia dos caboclinhos da mata na Umbanda. Na Umbanda, os caboclinhos das matas são uma classe de espíritos infantis, erês, que manifestam a força e a sabedoria dos caboclos, agindo como protetores da natureza e do reino vegetal, associados à energia de Pai Oxóssi. Quais são essas energias, né? As energias que envolvem toda a mata, porque são caboclinhos das matas, tá bom? Eles trazem a leveza e a alegria da infância, né? Como que é bom a gente sentir a alegria, né, de um caboclinho das matas, né? Mas carregam um conhecimento profundo das matas, ensinando sobre a proteção ambiental e os segredos da vida na floresta. E eu tenho certeza absoluta que foi o próprio caboclinho das matas que eu trabalho com ele, né? Que trouxe para mim todo esse consenso de como fazer oferendas de uma forma que proteja a natureza, né? Que ajude a natureza a seguir o seu curso e não acabe destruindo ela, né? Deixar restos, né? De copos, vidros, copos plásticos, vidros, né? Acender uma vela inconscientemente numa mata, né, e deixar a vela lá, isso pode criar um incêndio muito grande. Então, eu tenho certeza absoluta que foi ele, né, junto com o Caboclo Jurema, que foram me trazendo, né, essa noção de que até para ser um bandista a gente precisa aprender a fazer os nossos rituais de uma forma correta, sem depredar o ponto de força do orixá, principalmente as matas, né? Então vamos lá, olha, deixa eu continuar aqui a falar. Associação com a linha dos erês. Qual que é a associação dos caboclinhos das matas com a linha dos erês, né? Os caboclinhos das matas são uma manifestação da linha das crianças, de beijada, né? Conhecidos por sua alegria e por brincarem com as crianças da terra, porque eles são alegres, né? Eles gostam de coisas que são muito ligadas à terra, de frutas, sabe? Então, assim, a forma deles brincarem, né, é uma forma que você vê, né, uma criança que gosta de estar na terra, uma criança que gosta de coisas da terra, né? Então, mas junta tudo isso com alegria. Nossa, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Conexão com a natureza. Tem muita conexão com a natureza, os caboclinhos das matas, né? Sua ligação é com o elemento floresta, com o elemento mata, né? Com entidades como o caboclo da Mata Virgem, representando o espírito protetor da fauna e da flora. Então, são ligados ao caboclo da Mata Virgem, são ligados a caboclo da mata, né? A cabocla Jurema Flecheira, ela tem ligação com o caboclinho que eu trabalho com ele, né? Os dois, ele fica meio que preso, meio assim, porque é a avó, o vô e a flecheira, né? Então ele tem a parte, né? Porque os pretos velhos, né? Eles trazem esse cuidado. Nossa, Herê tem um respeito muito grande por preto velho, gente. Vocês nem imaginam o quanto. Mas é muito, muito grande mesmo. O vô e a avó mandou a gente embora. O vô e a avó mandou a gente fazer isso, né? Mas a Jurema acaba sendo para ele como uma mãe, né? Então ele tem um respeito muito grande pela cabocla Jurema Flecheira. É muito bonito ver, né, a ligação dos dois ali. E aí, olha, sabedoria e conhecimento, né? Nossa, apesar da aparência infantil, né, os caboclinhos das matas possuem grande sabedoria e conhecimento sobre os segredos da mata, as plantas, os animais, né, e toda a cultura, né, indígena. Muitas das vezes eles não têm muito tempo para poder eles trabalharem, né? Porque
Raramente eles vêm a casa, né? Mas não é como em muitos terreiros, né? Às vezes que o herê ele só vem na época de Cosme e Damião, na época das crianças. Não, aqui a linha de beijada ela vem mais vezes no ano, entendeu? Mas não é uma linha como vem caboclo sempre, preto velho sempre, Exu sempre, não vem sempre, né? Mas quando vem, trazem a alegria, alegram o coração de todo mundo, fazem seus trabalhos internos, porque, gente, tem lugar que Herê vai, que Exu não vai, né? Então, eles trazem, né, uma força muito grande para um terreiro, mas muito grande mesmo, tá? Trabalham com o descarrego e limpeza energética de uma força que vocês nem imaginam, tá bom? Então, assim, a atuação espiritual deles, como que é essa atuação? É uma educação com leveza, tá? Eles trazem a mensagem de vida de vida espiritual, pode ser ela leve, né? Com riso, com alegria, né? Com formas também de cura, de oração, mas de brincar também. Então, eles trazem esse conceito de que é através da alegria, da leveza, né, que se consegue a cura, que se consegue a evolução, que se consegue abrir os caminhos, né? Então, eles nos ajudam a nos educar, sabe? Mas educar com leveza e com alegria. Não é aquela coisa, né, mais potente ali, tipo de um baiano, sabe? Do boiadeiro, sabe? Não. É uma coisa mais leve, mais serena, mas não pense que numa risada de um herê que ele não está desmanchando uma demanda pesada, não, porque ele pode estar desmanchando uma demanda pesada numa brincadeirazinha dele, com bola, né? Ali no chão, te dando uma balinha. Ele pode estar ali com permissão divina para desfazer uma magia negra pesada, tá? Proteção ambiental. Os herês, né, caboclinhos das matas também trazem isso, né? Eles estão muito trabalhando dentro de um ambiente externo para proteção nas matas, nas florestas, nos bosques, tá? Então, assim, ensinam a importância da conservação da natureza, de respeitar o ponto de força do orixá, protegendo as matas contra aqueles que exploram de forma desnecessária e prejudicial, né? Então, assim, a gente tem muito cuidado com essas questões, né? Temos aí um lugar onde a gente pode fazer as nossas oferendas, mas é um lugar que é todo protegido, é cuidado, sabe? É um lugar que tem todo um cuidado para que a gente coloque nossas oferendas. A gente não coloca de qualquer jeito, né? Em nenhum ponto de força, né? Tem que se ter muito cuidado. Então, quando o Caboclo Jurema arrumou esse lugar com a permissão de Pai Oxóssi, né, para que a gente pudesse fazer nossas oferendas, graças a Deus, a gente com muita consciência, só veio isso depois de muita consciência, aí a gente consegue ter o nosso lugar ali para que a gente possa cuidar do nosso sagrado, né, de uma forma bem, como eu posso dizer, bem consciente, sabe? Bem consciente e, acima de tudo, entendendo que a natureza faz parte de nós, né? Então, eles ajudam de uma forma espiritual muito abrangente, trazendo também muita proteção, tá, gente? É uma forma, assim, que às vezes as pessoas não entendem, né? Mas Caboclinho das Matas, ele trabalha na proteção também. Não é só Exu e Pombagira. Eles protegem também. Eu lembro que o Caboclinho das Matas, que eu trabalho com ele, Cosminho, ele me ajudava muito na escola, ele me protegia muito na escola. Ele me ajudou muito durante todos os meus estudos. Eu estudei o tempo inteiro, eu estudei desde o prezinho, que para começar, eu não fiquei no prezinho, né? Eu fiquei poucos meses lá, com 6 anos eu já fui para a antiga primeira série, né? 300 anos atrás, né? Antes de ter primeiro ano do ensino fundamental. Era a primeira série, né? Então, eu já saí do prezinho ali direto para a primeira série com 6 anos de idade, porque eu já sabia ler, escrever, contar, escrever o nome da minha mãe, eu já sabia tudo isso, então eu ficava ali bagunçando.
E aí, dali por diante, eu deslanchei nos estudos. Eu me formei e nunca repeti um ano, porque eu sempre estudava, né? Ele me ensinava a fazer algumas coisas, né? Quando eu ia estudar, né? Eu seguia uns rituais, sem entender nada de Umbanda. Eu seguia uns rituais. Depois que eu acabava de estudar, eu colocava o caderno debaixo do travesseiro e ia dormir. No dia seguinte, era sucesso da prova, né? Então, assim, eles trazem a proteção e também nos ajudam, né, nos nossos estudos, na nossa educação espiritual, quanto à educação terrena aqui também, né? Então, ó, atuam em prol do desenvolvimento e da evolução espiritual do ser, né? Dos seres humanos, transmitindo a verdade e o caminho a seguir com esperança e leveza. Transmitindo a verdade, porque eles falam o que tiver de falar, são de falar. Caboclinho das Matas fala mesmo e não tá nem aí. Aí você vai falar assim, nossa senhora, então é um Exu-Mirim. Não, não. Ele fala tudo que, se ele tiver de soltar os podres, ele vai soltar. Ele fala, porque é na inocência. E para ele, a verdade é o mais importante sempre, entendeu? Eles detestam que seus médiums fiquem com mentiras. Caboclinho das Matas não aceita isso, né? Mentira no seu médium. Então, se você é médico Caboclinho das Matas, tome cuidado, porque ele não gosta de mentira, tá bom? Manifestações e atividades. Como são as manifestações deles, né? Eles trabalham tanto nas sessões, nas giras de caboclos, né? Que eles podem vir também, tanto que o Cosminho, ele vem no dia de Pai Oxóssi, ele vem também, é permitido que ele venha. E ele vem no dia de Cosme Damião. Se tiver de vir no dia das crianças, dia 12 de outubro, ele também vem. E nos outros dias. Então, se está na gira de caboclo, ele tiver de vir, ele vem. Se for necessário o trabalho dele, ele vai vir, tá? Então, podem se manifestar em giras de caboclos, onde sua presença infantil contrasta com a força e a sabedoria que trazem, né? E dentro desse contexto, geralmente, eles vêm depois dos caboclos, tá? Aqui, na casa de oração, tá? Se na sua casa de outra forma, tá legal, tá tudo certo, tá bom? Saudações e oferendas, né? Os caboclinhos. Por seu carinho com a natureza, apreciam frutas, água de coco e caldo de cana, preferindo os doces industrializados, né? Prefere as frutas do que os doces industrializados. Mas eles costumam fazer uma certa mistura, isso não é geral, tá, gente? Então, olha, por exemplo, o Caboclinho das Matas que eu trabalho com ele, é frutas, ele ama água de coco. Ele ama água de coco com mel. Com mel. Tem que derramar mel dentro da água de coco, né? Então, ele gosta muito de água de coco. As frutas, né? Tem que colocar para ele. Mas ele gosta de bala de coco. Ele gosta de tudo que é branco, sabe? Então, bala de coco, manjar, né? Ele gosta de manjar de coco, né? Outra coisa que ele gosta é um pirulito colorido desse tamanho, né? Mas eu não sei por que ele gosta tanto desse pirulito. Mas é porque ele não é tanto, como é que eu posso dizer? Ele tem uma massa meio branca por dentro, ele só é colorido por fora. Então o pirulito é desse tamanho, enorme, enorme o pirulito, né? Fica aquele pirulitão na boca assim, ele adora, ele ama. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, guaraná. Mas a guaraná eu já vi, né? Eu vi uma vez que eu vi ele subindo num coqueiro imenso, foi lá, pegou um coco, desceu. Depois tinha um pé de guaraná, sabe? E aí ele foi lá, ele pegou aqueles cachos e ele chupava aquilo assim, sabe? Então, assim, ele gosta muito. Principalmente, aí é arteiro, né? Porque tem que sacudir para dar aquelas bolinhas, para ele sentir aquelas bolinhas, né? Ele ama isso. Então, assim, ele gosta de coisas naturais, a preferência. Tanto que na oferenda dele é muito mais coisa natural. Essas coisinhas aqui que ele gosta, que eu acabei falando, entendeu? Agora, muitas outras coisas, essas coisinhas muito de bala de goma, ele não é chegado a suspiro branco, ele também gosta, né, de suspiro. A maioria das coisas dele tem que ser branco, né, ou então esse pirulito todo colorido. E as frutas, né? Então, faz um contraste muito bonito na oferenda dele, fica muito bonito mesmo. Então, assim, Maria Mole branca, ele também não gosta. Ele gosta mais do suspiro, da Maria Mole ele já não gosta. Então, assim, existem outros que gostam de outros tipos, né, de coisas, né? Então, cada um, mas é por que isso, né? Por que são essas cores? Pela vibração que ele carrega, né? A vibração que ele carrega.
Então, cada caboclinho das matas, ele vem cruzado, né, aí com outro orixá, né, e aí vai trazendo uma energia X que ele trabalha e vai trazendo alguns elementos que ele prefere trabalhar, trazendo umas cores que ele prefere por conta de toda a vibração da energia que ele precisa ali do trabalho. Então é isso, gente. Olha, falamos aí um pouquinho deles, né? É uma linha de trabalho que é muito rara, né? Ter nos terreiros de Umbanda, Caboclinho das Matas, né? Antigamente tinha mais, mas hoje em dia é muito raro você ver um Caboclinho das Matas num terreiro, né? Você vê mais Mariazinha, Pedrinho, Paulinho, Ritinha, né? Mas o Caboclinho das Matas é muito mais difícil, né? Mas para você que é filho de um Caboclinho das Matas, saiba que você tem a leveza da sabedoria na sua coroa, tá certo? Então é isso, meus irmãos, meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione.